Se nós quisermos gozo ter, busquemo-lo de Deus, colhendo as bênçãos com prazer, que em seu amor nos dê. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glória e honras mil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glória e honras mil. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, Deus esteja na paz, que o lar de vocês esteja iluminado pela palavra de Deus e que vocês possam estar cada dia mais obtendo conhecimento, entendimento, sabedoria, né? Para discernir as coisas certas das coisas erradas. E é disso que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar sobre o caminho da sabedoria segundo a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é que o Senhor nos diz a esse respeito, né? Qual é o caminho da sabedoria? Será que estamos trilhando por ele ou estamos sendo estultos? É aqui que nós vamos saber, né? Como estamos. Se estamos caminhando com Deus na sua sabedoria ou não. Então, para isso, vamos lá em Provérbios 8:9. Provérbios 8:9. Aliás, 9:8. Provérbios 9:8. Diz assim, ó. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então aqui ele está dizendo, não repreenda o escarnecedor para que de ti não odeie. Repreenda o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então, o que significa isso, né? O Senhor fala que se você for ensinar ao escarnecedor, ele não quer, o escarnecedor ele não quer o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, né? Ele age por instinto, porque se ele não tem, né, se ele não ouve Deus, aqui nesse mundo é muito importante a gente ouvir a voz de Deus, porque tem a voz de Deus e a voz do adversário. Então, se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente tem que vir o quê? Na sua palavra, né? E ouvir a voz de Deus. Eu vou citar 2 exemplos a esse respeito. Meu esposo, antigamente, tem muitos anos isso, ele era solteiro e ele estava, né, realizando um trabalho junto com um grupo eles alugaram uma casa e moravam ali enquanto realizava aquele trabalho. E tinha um desses homens que ele estava fazendo algo errado, que naquela época não era permitido, porque a casa era num ambiente familiar, e lá não era permitido que os homens levassem mulheres para aquela casa. E ele estava fazendo isso, né, levando mulheres para aquela casa. E um dia, meu esposo chamou a atenção dele, né, aconselhou ele, na verdade, e falou, fulano, para de fazer isso, que isso vai te trazer prejuízo. Olha o que você está fazendo. E ele pegou um copo e ia jogar no meu esposo. E disse, tudo bem, você não quer ouvir o conselho, tá certo, continua. E passados, acho que 2, 3 dias, a polícia bateu lá e levou ele preso. Ainda bem que nessa hora, meu esposo e muitos homens não estavam lá, estavam em outro local, e levou ele preso. E naquela época, quando era preso, quando saía, eles raspavam a cabeça. Então, na rua, todos sabiam que aquela pessoa saiu da prisão, que estava com a cabeça raspada. E ele, tão envergonhado que estava, que de lá mesmo ele foi embora. Quando foi liberado, de lá mesmo ele foi embora. Quer dizer, se ele tivesse ouvido o conselho do meu esposo, né, isso não teria acontecido com ele. Mas é como você diz aqui, aconselha o sábio, ele se tornará mais sábio ainda.
Tem outro exemplo que é uma mulher que tem um canal, Mulher Decidida, acho que o nome do canal é esse. Me chamou muita atenção a sabedoria dessa mulher, porque tinha comentários, né, no canal dela, comentários, e um dos comentários, né, depois ela fez um vídeo sobre isso, é que tinha uma pessoa que fez um comentário que era para humilhar ela, para rebaixar ela, para humilhar ela, para desmotivar. Só que ela prestou atenção no comentário dessa mulher. E ela fez um comentário que realmente ela estava fazendo uma coisa errada. Só que ela falou de um jeito que era para humilhar ela. Só que essa mulher é tão sábia que nesse comentário ela disse, peraí, mas isso que ela está falando é verdade. Eu estou fazendo isso aqui errado. E eu vou me corrigir. E aí ela se corrigiu, né, daquilo que ela está falando de errado. E ela ainda agradeceu a mulher, apesar do comentário ser para humilhar ela. Mas ela viu que o comentário era verdadeiro e que ela ajudou ela a melhorar. Então, é uma mulher que tem sabedoria, né? Porque se não fosse isso, o que é que ia acontecer? Ela poderia fazer, quando ela ouviu a mulher falando daquele jeito, ela poderia, né, revidar. O que você pensa que é para falar comigo desse jeito? Não, ela olhou o que ela estava falando e viu que era verdade e corrigiu, né? Então, isso é sabedoria. Sabedoria. Então, quem tem mais sabedoria do que Deus? Ninguém. Ninguém tem mais sabedoria do que o Senhor. E se eu quero ser uma pessoa sábia, eu vou ouvir Deus. E para ouvir Deus, eu tenho que vir na sua palavra, né? Porque é aqui que Deus fala conosco. É aqui que Deus nos dá o entendimento, o conhecimento e a sabedoria, né? Então, se eu ando com Deus, eu vou ter sabedoria, porque Ele vai me dar, né? Agora, como eu posso discernir a voz de Deus, a voz do mundo? Como que eu posso discernir o belo do feio? A hora de falar e a hora de calar. O falso do verdadeiro. Como que eu posso discernir tudo isso? O único meio é a palavra de Deus, né? É através da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, que nós vamos obter essa capacidade para discernir essas coisas. Por exemplo, o mundo diz uma coisa e o Senhor diz outra, né? O mundo diz uma coisa e o Senhor diz outra. Então, aqui em João 17:16, João 17:16. João 17:16. Olha o que Deus diz aqui, ó. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, ele está falando aqui que nós não somos do mundo, como ele do mundo não é. De que mundo Deus está falando aqui? Existe o mundo do joio, existe o mundo do trigo. Então, se eu quero ser do mundo do trigo, eu vou ouvir a palavra de Deus e vou buscar essa doutrina que está aqui. Então, eu vou ser do mundo do trigo, porque no reino celestial, não existe joio, só existe trigo. Assim na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no céu só tem trigo, não tem joio. O que é o joio? O joio é aquele que não quer nada com a palavra de Deus, né? O joio é, vamos supor, seguir o enganador, seguir doutrinas falsas, que se você segue doutrinas falsas, você vai estar no meio do joio. É claro que muitas vezes você segue as doutrinas falsas porque está sendo enganado, porque ele tem esse poder, né? Se ele tirou um terço dos anjos dos céus, ele tira multidões aqui na terra. Usando o quê? Doutrinas falsas, ensinamentos falsos. Então, se eu não quero fazer parte, né, disso, ser enganada, né, e fazer parte do joio, do escarnecedor, eu vou procurar
ele diz, né? Vocês não são do mundo como eu não sou, porque Cristo não é do mundo que tem essa mistura. O mundo de Deus só tem as coisas de Deus, não tem as coisas de Satanás. Por isso que o Senhor fala, né? Vigiai, estudar essa palavra, para que a gente realmente ande com os ensinamentos de Deus e não ouvindo a voz de Satanás, né? Então, por isso que do mundo, o mundo diz uma coisa e Cristo fala outra. Então, quando nós resolvemos seguir a Cristo, nós vamos ter um comportamento totalmente diferente do joio, totalmente diferente, porque ele nos instrui, ele dá os mandamentos e a gente segue, né? Então, é por isso que o caminho da sabedoria tem que ser na palavra de Deus, não tem outro meio, não tem. Quem disser para você que tem outro meio, está lhe enganando, é enganador, né? O mundo diz e o que Deus diz. Então, já vimos que se a gente quer discernir, né, se estamos no joio ou no trigo, temos que ouvir essa doutrina. Hora de falar e hora de calar. Como eu posso discernir a hora de falar e a hora de calar? Eu quero citar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, uma pessoa que eu confio ia saindo para a rua e eu pedi para pagar um boleto para mim. Deu dinheiro e deu o documento. Esperei uns 5 dias e essa pessoa não me devolveu o boleto pago. E aí eu fui na casa da pessoa, o esposo não estava, só a esposa, e falei, né, para me dar o boleto que eu queria guardar. E essa pessoa estava muito nervosa e começou a chorar e falar muita coisa e me acusar de coisas que eu não fiz. Então eu vi que a situação estava meio difícil, eu saí e fui embora. Aí, passadas as horas, chegou o esposo e como a casa era bem próxima à minha, eu vi essa pessoa gritando de lá, falando de mim, coisas que eu não fiz para ele. Então eu fui lá. E quando eu cheguei lá, qual é a cena que eu vi? Ela muito nervosa, gritando e falando e me acusando de coisas que eu não fiz. Mas naquele momento, eu olhei para ela e eu senti pena, porque ela estava passando uma fase difícil financeira. E eu senti amor por ela. Não foi pena, eu senti amor, eu vi que ela estava fora de si, nervosa. Então, naquele momento, eu me calei, eu fui lá, me calei no sentido de revidar, né? Fui lá e disse, fulano, eu não vim aqui para te ofender, mas se eu te ofendi, me desculpa, vem cá. E deu um abraço, ela chorou muito e depois eu soube que tinham gastado dinheiro sem me consultar, né? Gastaram dinheiro e compraram coisas sem me consultar. Então, apesar de que eu estava com toda a razão, né, mas eu vi que a situação ali era para acalmar e não deixar, né, que a ira, que a raiva tomasse conta de mim, e aí o inimigo ia fazer a festa, né? E eu não chegar até os tapas, quem sabe, né? Então, por que que a gente tem que buscar essa sabedoria? Para saber a hora de falar e a hora de calar. Para que a gente não possa entrar na artimanha do adversário e transformar a nossa vida em um inferno aqui na Terra, né? Porque imagina se fosse revidar, o que aconteceria ali? Imagina, né? O que aconteceria ali? Então, e o belo do feio? A gente discernir, gente, o belo do feio. Eu lembro lá atrás, né, quando eu era criança, minha mãe, quando eu ia voltar com meu pai, no tempo da eleição, que eles saíam para votar, minha mãe muito bem vestida, meu pai de paletó e gravata, era como se fosse, sabe, é um evento muito importante. Hoje, em que isso se transformou, né? Uma coisa banal, uma coisa comum, né? As roupas das mulheres, até peguem aí, olhem na internet, antigamente como é que as pessoas se vestiam? Para ir na rua fazer uma compra, bem vestidas as mulheres, cada roupa linda, né? E hoje isso se perdeu, né? Não tem mais. Por quê? Porque os maus hábitos foram entrando devagarinho, porque o adversário coloca aos poucos. Não pense que ele vai de vez, porque ninguém vai. É aos poucos, né? E hoje a gente vê o que acontece, né? As mulheres, como elas andam mal vestidas na rua, né? Com roupas, mas só quando a gente vai buscando se aproximar de Deus que a gente pode enxergar isso, né? Enxergar essas coisas.
Como assim hoje? Homossexualismo, né? Homem com homem, mulher com mulher. O que é isso? É coisas, né, que hoje está normal e que a palavra de Deus diz que é abominável, abominável, e as pessoas acham normal. Eu vi uma apresentadora famosa, né, no programa dela falando que toda forma de amor é bem-vindo, falando do homossexualismo, que era uma forma de amor. Não é, é uma forma de ódio, porque o adversário está usando o corpo dessas pessoas para seu bel prazer. Porque ele, né, é o pai da imoralidade, é o pai da mentira, de todas as coisas terríveis, que é contra a palavra de Deus. E as pessoas veem como normal. Tem gente que diz, mas tem criança que já nasce com essa tendência. Não nasce. Toda criança chega no mundo com sua mente pura. É como uma folha limpa que os pais, né, através do convívio que eles mantêm em casa e as coisas que eles vão absorver, é que vai ser formado o caráter dessa criança. Então, tem pais que botam a criancinha desde pequenininho, 1 aninho, já na frente de uma TV, e botam os desenhinhos, e eles não sabem discernir, porque não lê a palavra de Deus, eles não sabem discernir que fonte é aquilo que está ali nutrindo espiritualmente o seu filho. Porque sim, as crianças desde pequenas têm que ser nutridas espiritualmente, com a palavra de Deus, com a sã doutrina, para que eles cresçam, né? Para que eles cresçam e eles se tornem santos. O Senhor fala, sejam santos como eu sou santo. E isso vem desde criança. Então, se você bota desenho, você nem olha o contexto, é bonitinho, é lindinho, e deixa a sua criança lá, o adversário está ali, ó, trabalhando com a sua criança. E depois, quando ele tem 5, 6, 7 anos, que, né, tem essa tendência homossexual, não, mas é porque nasceu, não nasceu. A mente da criança vem pura, né? Vem pura, para que a gente continue, os pais continuem dando coisas puras para que eles cresçam fortes espiritualmente, né? Mas muitas mães acham melhor deixar a criancinha ali, porque está quietinha enquanto elas estão fazendo as coisas, mas não sabendo quem está ali doutrinando o seu filho e sua filha, né? Então, eu quero abrir esse parêntese aqui para falar disso. Cuidado, pais, com os desenhos, porque a Netflix está cheia de desenhos, não só a Netflix, como em toda parte está cheia de desenhos, que é para enfraquecer espiritualmente seu filho, é o adversário, desde criança, usando a mente do seu filho, direcionando para coisas terríveis no futuro. O Senhor fala na sua palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelheça não se desviará dele. Porque a mente da criança vai sendo cheia da palavra de Deus, das coisas boas, né? A mãe bota seus filhos desde pequeno para ajudar no lar, para fazer as coisas, para trabalhar. Mas hoje não, as crianças crescem na frente de uma TV assistindo desenhos terríveis. E num formato de coisa bonita. Mas quando você vai examinar aquilo ali, é a fonte do adversário, né? Então, toma cuidado com essas coisas, né? Para que vocês não venham a sofrer as consequências mais tarde, como hoje eu já vejo várias pessoas sofrendo as consequências por ter feito o que fez. Deixar seus filhos na TV desde pequenininho, crescem moças preguiçosas, cresce, a mente não é saudável, né? Nós sabemos que vem o prejuízo, vem a conta, vem lá na frente. Né? A conta vem lá na frente. Então, também temos que ter o cuidado para que a gente possa, essa sabedoria, para que a gente possa discernir o verdadeiro do falso. O verdadeiro do falso, porque os enganadores estão aí a todo o redor. Né? Como eu já falei em outro vídeo, na religiosidade, né? Na saúde, em todas as áreas, temos enganadores, em todas as áreas. Então, vamos ter cuidado. Então, vamos ver Marcos 12, 28, 34. Marcos 12, 28, 34. Olha o que é feito o reino de Deus. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinham ouvido disputar, e sabendo que eles tinham
respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, o que aconteceu aqui? Jesus Cristo, vendo que aquele homem respondeu sabiamente, falou para ele: você não está longe do reino de Deus. Então, o que é que Cristo quer dizer com isso? Que aqueles que fazem parte do reino de Deus são pessoas sábias. Por quê? O que ele fala aqui, os conselhos que ele dá e tudo é para quê? Para que seus filhos sejam pessoas sábias e não estudos, como diz a palavra, né? Se eu e você queremos ser pessoas sábias, nós temos que vir aqui para a palavra de Deus. Porque Deus, né, se eu ando com Deus, se eu ando com pessoas, né, altamente espirituais, como é o caso dos apóstolos, de Jesus Cristo e de Deus, eu também vou me tornar uma pessoa sábia, porque Deus vai passar para mim essa sabedoria. Seja santo como eu sou santo. Enquanto eu vou aqui estudando a palavra de Deus e tendo conhecimento, o Senhor vai me santificando, me purificando. Né? Por quê? Principalmente minha mente, para que eu possa discernir as coisas certas das coisas erradas. É assim que vamos nos tornar pessoas sábias, pessoas que vai discernir o certo do errado, o falso do verdadeiro, né? A voz de Deus da voz do mundo, o belo do feio. Então, quando nós temos essa sabedoria, dificilmente seremos enganados. Outro dia eu vi uma mulher falando lindamente a respeito de Cristo, de várias coisas, mas eu vi uma fala no meio que eu vi que ela não tinha essa sabedoria toda, porque ela falou coisas que não estão na palavra de Deus. E aí eu vi que é uma pessoa espírita, e a pessoa espírita está no caminho do adversário. O caminho de Deus é a sã doutrina. O Senhor fala que consultar mortos, isso é abominável. Então eu pude ver que no meio daquela coisa linda toda, tinha coisas que estava errado e que não era de Deus. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da palavra, eu estou obtendo conhecimento da palavra, né? Então, por que que Jó, José, Davi, Daniel, todos eles se manteram firmes na palavra de Deus e no final eles saíram vitoriosos? Porque se você for ler a vida dessas pessoas, de Jó, de José, de Davi, de Daniel, eles saíram vitoriosos, como tem muitos outros exemplos na Bíblia. Por quê? Porque eles se apegaram à palavra, à sã doutrina que eles tinham no Velho Testamento. Então, eles se apegaram ao Velho Testamento e eles puderam sair vitoriosos. Davi passou por muitas coisas, caiu, mas o Senhor levantou, ele passou por várias situações difíceis, mas apegado a Deus, e no final, quando ele saiu da terra, ele deixou tudo esquematizado para seu filho Salomão fazer o templo para Deus. E Deus diz que Davi é segundo o seu coração. E Deus diz que na sua palavra que Davi será príncipe eternamente quando essa terra for purificada, né? E por que isso aconteceu com eles? Porque eles se apegaram. Então, assim é para mim e para vocês. Se a gente se apegar à palavra de Deus e fizer tudo de acordo com os ensinamentos do Senhor, andar no caminho da sabedoria, o Senhor vai nos dar, no final, a vitória. Ele nos dá vitória. Não vamos ter dias de paz, de alegria, de felicidade, de bênçãos. As bênçãos vão ser derramadas dentro do nosso lar, né? As bênçãos vão ser derramadas dentro do nosso lar. Por quê? Porque estamos dando ouvido à palavra de Deus, né? Que nos traz essa sabedoria que é tão necessária para os nossos dias. O Senhor fala, né? Eu lhe mostrei no Salmo 91, eu lhe mostrarei a minha salvação, porque se apegou a mim, porque me amou. O Senhor fala na sua palavra, né?
que Ele mostrará, e Cristo também fala, né? Eu darei vida e vida em abundância a vocês aqui na terra, né? Não tem essa de chegar no fim da idade e a gente sair fracassado, derrotado, né? Com a vida toda acabada. Com Deus não existe isso, não. Com Deus não existe, isso é a palavra dele que diz, né? Darei vida e vida em abundância. E a gente vê que realmente ele cumpre com suas promessas. Então vamos ver aqui em Salmos 127:1, porque precisamos tanto, né, dessa palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhará os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se o Senhor não edificar a casa, então, se dentro da tua casa, através de televisão, de internet, seja lá o que for, entrar coisas, filmes de terror, desenhos tristes para seus filhos e tudo mais, quem está edificando essa casa é o adversário, não é Deus. Pode prestar atenção. Se na sua casa é o hábito vocês sentarem para assistir filme de terror, desenhos, né, que você não olha, não vigia, porque ele fala aqui, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Inútil se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós pais somos os vigias do nosso lar. Para ver o que é que estamos absorvendo dentro do nosso lar. Porque se a gente não tiver esse cuidado, nosso lar vai ser edificado pelo adversário e não por Deus. Porque se a gente selecionar as coisas, né, que entram no nosso lar através da internet, com certeza, nosso lar vai ser edificado por Deus. Mas se tudo quanto é lixo espiritual, filme de terror, esses desenhos, né, que incentivam seus filhos a se distanciar de Deus, cuidado com esses desenhos, como eu já falei, né? Então, nosso lar não vai ser edificado. Quem é que vai ser o vigia do seu lar? Você e seu esposo. Nem eu posso ser vigia do lar de vocês, nem você ser vigia do meu lar, porque quem vive aqui sou eu. Quem vive na casa de cada um, né? Eu não posso estar dentro da casa dos outros vigiando. É a pessoa que tem que ser vigia do seu lar. E o Senhor fala que se a gente não vigiar, em vão é esse trabalho, em vão. Se a gente segue coisas erradas, né? Doutrinas erradas, em vão é o trabalho. Isso é dito pelo Senhor. Então, por isso que temos que ter esse cuidado de saber em que caminho estamos andando, se é da sabedoria ou é da estutícia, né? Porque a gente sabe que com Deus é da sabedoria. Então, diante de Deus, eu sou responsável pelo meu lar e diante de Deus, vocês são responsáveis pelo lar de vocês. E vamos ter que dar conta a Deus, né? Dar conta. Para ver se nós vamos poder entrar no seu reino ou ser eliminados do seu reino, né? E Deus não deixa coisas contaminadas, né? Porque ou a gente ama a palavra de Deus e faz a vontade de Deus, ou a gente vai amar as coisas do mundo e seguir a voz do mundo, né? Que toda forma de amor é válida, quando a gente sabe que a gente já falei sobre isso antes, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu quero falar para vocês, hoje eu estou com 68 anos, e eu olho para trás e vejo os prejuízos que eu tive na minha vida por não ter o conhecimento da palavra de Deus, por não fazer a vontade de Deus, porque eu não estudava essa palavra, né? Quais os prejuízos que hoje, né, eu vejo? Por exemplo, não eduquei meus filhos como deveria na sã doutrina. Não eduquei na sã doutrina porque eu também não tinha, então eu não eduquei na sã doutrina, né? Quando eles eram crianças, porque a educação veio desde criança, né? Quando eram crianças. Não prosperei financeiramente também, porque na época eu fui criada, né, sem pai, sem mãe, eu não tinha conhecimento de economia, essas coisas, então minha vida financeira era muito bagunçada, na verdade, né? E que eu poderia ter tido uma vida muito melhor, desde jovem, financeiramente, se eu tivesse conhecimento da palavra do Senhor, né? E
E também o que eu mais sinto é que eu entrei para um grupo religioso onde o ocultismo é que predomina, né? E eu entrei porque eu achei que aquilo ali era verdadeiro e tudo mais, né? Então, isso eu sinto hoje, por ter aderido a esse grupo, né? Onde o ocultismo predomina. E se vocês querem entender sobre o que é ocultismo, vá investigar para ver o que, é que significa ocultismo. Coisas que é feito escondido, entendeu? Que quando vieram na minha casa não me falaram. Não me falaram. Eu só descobri depois que estava lá. E aí, quando a gente está lá, a gente acha tudo normal, que é isso, que é aquilo, mas depois, graças ao Pai, Ele me resgatou e hoje eu tenho, né, visão espiritual para entender o que é ocultismo, o que é a pessoa quando faz uma coisa em oculto que você não pode falar, porque senão vai acontecer isso, isso e aquilo, entendeu? Mas, graças ao Pai, há 5 anos eu estou nesse caminho do conhecimento da palavra, já tem 5 anos, e cada dia, hoje eu vejo bênção sendo derramada em minha família. Bênção sendo derramada em minha família. Por quê? Porque eu estou na sã doutrina, estou seguindo homens sábios, que é os apóstolos de Deus, Jesus Cristo, Pai Celestial. São homens sábios. Então, hoje, Deus nos convida a mim e a vocês para que a gente ande no seu caminho da sabedoria, para que a gente medite nessa palavra de dia e de noite, para que a gente possa ter esse discernimento, né? Discernir o certo do errado, o falso do verdadeiro, a hora de falar, a hora de calar, para que a gente possa ver o belo do feio, né? Discernir o belo do feio. E isso tudo vem através do conhecimento da palavra de Deus. E aqui a gente vai discernir. A voz de Deus está aqui, né? É o ensinamento que Ele tem para nos dar, é esse que Ele deixou. E quem perseverar até o fim. É isso que Ele fala. Aquele que perseverar até o fim, esse entrará no reino de Deus. Porque nós estamos aqui na presença de Deus. Seja fazendo as coisas certas, fazendo as coisas erradas, é na presença de Deus. E é através disso aqui, né, que o Senhor nos santifica e nos purifica. Então, se eu ando em santidade, eu ando com sabedoria. É claro que na nossa caminhada nós temos muito que aprender com Deus. Até quando eu estiver aqui na Terra, eu vou ter muito que aprender com Deus. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto eu já aprendi em 5 anos. Daqui a um ano que eu olhar para trás, eu vou ver que eu aprendi muito mais. Porque eu estou caminhando com Deus, eu estou caminhando, né, na sua santificação, e eu tenho sinceridade de coração para que Deus tire tudo que não agrade. Minhas atitudes que não agradam a Deus, que Ele tire de mim. E passo a passo Ele vai me conduzindo. Como eu sou feliz por saber dessa verdade hoje. Como eu sou feliz por saber que o caminho da salvação, o caminho da santificação e da vida eterna se encontra aqui neste livro único e verdadeiro. É um único e verdadeiro que pode nos levar à vida eterna. E eu, cada dia mais, me alegro com a palavra do Senhor, me santifico e sinto o desejo cada dia mais de guardar os mandamentos. E, meus irmãos, é isso que eu desejo para vocês também, né? Que vocês busquem a palavra de Deus, porque Ele tem bênçãos para mim, mas a de vocês é diferente da minha. Meu contexto é um, de vocês são outro. Então, Ele tem conselhos para mim, tem conselhos para vocês. Então, vocês têm que seguir a palavra para que Deus possa fazer a vida de vocês ser realmente uma vida de abundância, como Ele promete, né? Então, para mim é uma coisa e para vocês é outra coisa, mas todos aqui nessa palavra não tem como falhar. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.